Livro de Hebreus, capítulo 5. A gente vai começar a partir do versículo 8. Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 8. E a gente vai ler até o versículo 11 do capítulo 6. Tá? O versículo 8 do capítulo 5 até o versículo 11 do capítulo 6. Então a gente vai passar direto aqui no capítulo 6. Vou começar no 8 então. Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Somente até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus, Santo. Glória a Deus, Santo. Quem quiser acompanhar na Bíblia, tá? Pode acompanhar. Muitas vezes é importante estar olhando as passagens na Bíblia para poder estar se localizando onde está, né, irmãos? Mas a gente vê que o autor do livro de Hebreus está falando sobre aquilo que é mais grandioso, sabe, sobre aquilo que é superior, né? O autor do livro de Hebreus, que a gente não sabe quem que é, pode ser Paulo, pode ser Barnabé, mas pode ser algum dos apóstolos, a gente não sabe muito bem quem que é. O autor do livro de Hebreus está falando, Jesus Cristo é superior, Jesus Cristo é superior, e ele vai dizer no versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Mesmo Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, sabe, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de prova, sabe, ele aprendeu a obedecer a Deus nesses momentos difíceis. Glória a Deus. Sabe, se os momentos de dificuldade fizeram Jesus Cristo aprender a obedecer cada vez mais à vontade de Deus, né? Quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Né? Ele aprendeu a fazer como Deus falou, não, beba o cálice. Né, irmãos? E ele bebeu aquele cálice. Ele aprendeu a obedecer a Deus. Então as nossas provas, as nossas lutas, as nossas dificuldades também têm como propósito nos fazer obedecer a Deus. Glória a Deus, Senhor. Devemos aprender a obedecer a Deus diante das nossas provas. E qual que é o momento onde os crentes mais caem? Qual que é o momento onde os crentes mais blasfemam de Deus? Sabe, são nas provas, são nas lutas, porque eles acham que eles não deveriam estar passando pelas provas. Eles acham que eles não deveriam estar passando pelas lutas. Sabe, o autor do livro de Hebreus aqui está dizendo, não, até Jesus Cristo aprendeu a obedecer a Deus diante da prova, diante da luta. Sabe, nós também devemos aprender a obedecer a Deus diante da prova. Por isso que, muitas vezes, diante da prova, ao invés da gente pedir para Deus tirar a prova, para a prova ir embora, sabe, muitas vezes nós deveríamos orar, ó Senhor, não tire essa prova, enquanto essa prova não gerar em mim aquilo que tem que gerar. Glória a Deus. Ó Senhor, enquanto eu não produzir em mim um servir melhor a Tua presença, Senhor, não tire essa prova, deixa essa prova, Senhor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque as provas muitas vezes têm esse propósito, nos fazer ser crentes verdadeiros, nos fazer ser fiéis. É muito fácil servir a Deus quando tudo está indo bem, né, irmãos? Esse evangelho da prosperidade que a gente vê hoje, não, depois que eu entrei na igreja a vida mudou, é tudo maravilhoso agora, antes dava tudo errado, agora tudo dá certo, é como é bom, se eu soubesse tinha servido a Deus antes. Sabe, na Bíblia o que a gente vê é, ó, depois que eu comecei a caminhar com Deus, eu comecei a ser perseguido. Depois que eu comecei a caminhar com Deus, eu perdi o meu emprego. Mataram muitos dos meus familiares, estou correndo risco de morte. Mas eu peço para Deus, ó Senhor, faça de mim um servo teu. Glória a Deus. Faça de mim, faça com que eu fique fiel até o fim. Sabe, esses são os crentes na Bíblia, irmãos. Não é esses crentes da prosperidade que nós vemos hoje, não. Sabe, quando prendiam um crente, quando pegavam um crente, prendiam ele e ele ia ser morto no dia seguinte, o que a igreja fazia? Não, vamos orar para Deus, vamos orar. Mas não era para orar e ia falar assim, ó Senhor, amanhã vão matar ele, Senhor. Mas faça com que ele permaneça fiel até o fim, Senhor. Não deixe ele negar o teu nome, Senhor. Era para isso que eles oravam, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Para que nós oramos hoje? Né, irmãos? Para a solução dos problemas. Para que as provas não venham, né, irmãos? Então nós temos que buscar essa obediência mesmo diante da prova, mesmo diante da luta, mesmo diante da dificuldade. Essa deve ser a nossa vida como crente, é isso que o autor de Hebreus está mostrando aqui. E no versículo 9 ele vai dizer, ó, e sendo ele consumado, né, sendo Jesus Cristo morto naquela cruz, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Né, irmãos, qual que é a causa da nossa salvação? Sabe, qual que é? Por que a gente é salvo? Porque Jesus Cristo foi consumado lá naquela cruz. Glória a Deus. É isso que o texto bíblico está dizendo. Sabe, o texto bíblico nos diz, a gente é salvo se a gente se esforçar. Não, a causa da nossa salvação é Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Só que depois ele ainda completa, né? Para todos os que lhe obedecem. Glória a Deus. Sabe o que ele está querendo dizer? Ó, a causa da nossa salvação é Jesus Cristo ter morrido naquela cruz. Mas se realmente a causa da nossa salvação é Jesus ter morrido naquela cruz, então nós vamos obedecer. Glória a Deus. Não existe ninguém que se salvou através de Jesus Cristo naquela cruz e não obedece. Glória a Deus. E o que nós vemos hoje? Não, eu creio em Jesus. Mas você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados? Creio. Mas vamos caminhar com Deus? Vamos buscar Deus? Vamos... Não. A causa, sabe, irmãos? Jesus morrendo naquela cruz, sabe, irmãos? Ele produz um monte de coisa dentro de nós. Glória a Deus. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele nos deu a capacidade de ter fé. Glória a Deus. Ele nos deu a capacidade de nos santificar. Ele nos deu a capacidade de buscarmos verdadeiramente, sabe? Então nós obedecemos. Obedecemos não para sermos salvos, mas obedecemos porque Ele produziu isso para nós lá naquela cruz. E é isso que o autor do livro de Hebreus está dizendo aqui.
né, irmãos? É a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sabe, então nós somos eleitos, nós somos chamados por Deus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, mas nunca há o pensamento do verdadeiro eleito dizer, não, mas eu sou salvo, eu sou eleito e a salvação é por graça mesmo, se a salvação não é por obras mesmo, então eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser. E no fim das contas, os eleitos vão ser salvos de qualquer jeito. Não, mas os eleitos obedecem. Os eleitos obedecem a Deus. Né, irmãos? Por isso que nós temos que nos esforçar para obedecer a Deus. Devemos obedecer a Deus. Não podemos ter essa visão distorcida de que o eleito não obedece e é salvo. Se o eleito não obedece, ele não é salvo, ele não é um eleito. Todos os eleitos obedecem. E é isso que ele está dizendo aqui. E no versículo 10 ele vai dizer, ó, chamado por Deus, né? Jesus foi chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Por que está dizendo isso aqui? Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né, irmãos? Porque o autor do livro de Hebreus estava explicando isso para algumas pessoas que achavam que Jesus Cristo não poderia ser sumo sacerdote. Jesus não pode ser sumo sacerdote porque Jesus ele veio da tribo de Judá. E da tribo de Judá não pode ter sacerdote. Sacerdote tem que vir da tribo de Levi. E se Jesus Cristo veio da tribo de Judá, como é que Jesus Cristo vai ser sumo sacerdote? Sabe, então ele está dizendo, não, mas Jesus Cristo é sumo sacerdote de uma ordem superior. A ordem de Melquisedeque, anterior aos levitas, anterior a Abraão, é segundo a ordem de Melquisedeque, né, irmãos? Havia esse questionamento, sabe, o autor do livro de Hebreus estava explicando essas coisas para algumas pessoas que estavam dizendo, ó, Jesus Cristo, eu acho que Jesus Cristo não é bom o suficiente, sabe, eu acho que Jesus Cristo, sabe, eu sei que agora vocês estão falando que estão na graça, que a gente está salvo pela graça, mas eu acho que, não sei, só Jesus não basta. Sabe, eles estavam vindo da lei. Sabe, irmãos, e na lei eles tinham muitas coisas. Na lei eles tinham lá o cordeiro que eles sacrificavam para perdoar os pecados. E de repente não tinha mais cordeiro para ser sacrificado. Mas o autor do livro de Hebreus vai dizer para eles, não, mas aquilo que vocês fizeram lá, quando vocês sacrificavam o cordeiro lá, aquilo representava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, aquilo lá era só uma sombra de Jesus Cristo. O último sacrifício já foi feito por Jesus Cristo, por isso que ele é muito superior. Glória a Deus. Senhor. Não, mas antes a gente tinha um templo. Sabe, antes lá no templo, lá a gente tinha a Arca da Aliança, a gente tinha o pão, a gente tinha lá o candelabro, a gente tinha aquelas coisas que a gente podia pegar e tocar. E o autor do livro de Hebreus vai dizer, não, aquilo lá era só uma sombra de Jesus Cristo. Aquele pão lá representava Jesus Cristo, o pão da vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, aquele candelabro lá, que representava a luz, é Jesus, a luz que veio ao mundo. Glória a Deus. Tudo aquilo lá era uma sombra. Vocês estão querendo desprezar Jesus Cristo e voltar para a sombra. Santo. Sabe, esse era o questionamento. Sabe, e quantos questionamentos os crentes não têm hoje? Glória a Deus. Hoje, se você fizer uma pregação só centrada em Jesus, falando só sobre Jesus, hoje as pessoas viram e as pessoas dizem, só Jesus não dá não, irmão, só Jesus não dá não. Glória a Deus. A gente tem prova, irmão, a gente tem luta, a gente tem dificuldade, a gente precisa só Jesus, não, a gente precisa de mais coisa, a gente precisa, não, irmão, não dá, só Jesus não satisfaz não. Santo Senhor. Sabe, o autor do livro de Hebreus está dizendo, não, Jesus é superior. Glória a Deus, Senhor. Jesus é superior. É isso que Jesus Cristo está mostrando para esses crentes aqui. Sabe, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos mostra o tempo inteiro, sabe? Jesus nos basta. Glória Ele nos basta, irmãos. Santo Do qual, e ele vai dizer aqui no versículo 11, ó, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Glória a Deus. Sabe, o autor do livro de Hebreus vai dizer, eu tenho muitas coisas para explicar para vocês. Eu tenho muitas coisas para dizer para vocês de difícil interpretação.
Santo Senhor. Sabe, não porque é difícil de entender, não porque o intelecto de vocês é muito baixo, sabe? Não, é difícil de interpretação, é difícil explicar para vocês porque vocês se fizeram negligentes em ouvir. Glória a Deus, Santo Senhor. Sabe, quantas vezes nós conversamos com pessoas assim? Quantas vezes nós conversamos com pessoas assim, pessoas que é difícil você falar da palavra de Deus porque ele é negligente em ouvir. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ele não quer ouvir. Você fala para ele, ó, o que está escrito aqui na passagem aqui. Não, mas eu acho. Não, mas o irmão falou lá. Não, mas... Sabe, ele não quer ouvir, ele é negligente. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e é o que estava acontecendo com essa igreja aqui. Sabe, ó, tenho coisas grandiosas para explicar para vocês, mas é difícil a interpretação para vocês, porque vocês não querem ouvir. Santo Vocês se Senhor. tornaram negligentes em ouvir. Sabe, nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos negligentes em ouvir. Glória a Deus. Muitas vezes nós nos contentamos com pouco, Santo Senhor. né, irmãos? E nós devemos buscar cada dia mais e mais as coisas de Deus, porque quantas coisas nós não temos a aprender, Glória a Deus, Senhor. quantas coisas nós não temos para buscar, e quantos clientes mostram uma negligência. Não precisa não, o importante é aqui o básico, é só um pouquinho, não precisa aprofundar muito não, irmãos, quantas coisas nós temos que aprender. Glória a Deus. E é isso que o autor do livro de Hebreus está dizendo, ó. No versículo 12 ele vai dizer: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, né? O autor do livro de Hebreus vai dizer, ó, vocês já deveriam ser mestres. Santo Senhor. Vocês já deveriam ter alcançado, sabe, a maturidade cristã, Glória a Deus, Senhor. sabe, mas vocês não alcançaram. Vocês não alcançaram porque o tempo inteiro a gente tem que estar falando dos rudimentos cristãos. O tempo inteiro a gente tem que estar falando sobre as coisas básicas, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, o que ele vai dizer, ó? E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Santo Senhor. Sabe, olha só que interessante o que o autor do livro de Hebreus está dizendo, ó. Quando a gente nasce de novo, quando Deus nos chama, quando Ele nos faz uma nova criatura em espírito e em verdade, sabe, irmãos, nós somos como bebês. Santo Senhor. Nós somos como bebês e a gente começa se alimentando de leite, né, irmãos? Com os primeiros rudimentos, a gente conhece as primeiras coisas, a gente conhece os primeiros alicerces da vida cristã, mas com o tempo a gente vai amadurecendo. Glória a A gente vai amadurecendo e vai aprendendo e vai caminhando, né, irmãos? Até que a gente chegue na maturidade cristã. Santo Senhor. Sabe qual que é a maturidade cristã que o autor do livro de Hebreus vai dizer que é o auge da maturidade cristã? Né, irmãos? Qual que é a maturidade cristã? Ele vai falar lá no livro, em Hebreus capítulo 12 lá. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Sabe, irmãos? Abel, Abraão, Noé, né, irmãos? Pessoas que viveram pela fé, né? Pessoas que, ele vai dizer assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Sabe, irmãos, a maturidade cristã é nós olharmos para Jesus Cristo e nós temos certeza da nossa salvação, não olhando para nós, mas olhando para Jesus Cristo, buscando cada dia mais e mais Ele, buscando cada dia mais e mais nos satisfazermos nele. Essa é a maturidade cristã, né, irmãos? E esses crentes aqui, sabe, o autor do livro de Hebreus vai dizer, vocês ainda são como bebês, porque vocês não conseguem progredir. O tempo inteiro a gente tem que ficar tratando das doutrinas básicas, porque vocês estão sempre questionando as doutrinas básicas, Sabe, o quanto hoje nós temos que ensinar das doutrinas básicas para os crentes hoje, porque eles não sabem. Glória a Deus. Sabe, irmãos, você fala das doutrinas básicas para eles, ó, a gente é salvo pela graça. E graça é favor imerecido. Você recebe aquilo que você não merece. Ah, entendi. Né, irmão, daqui a pouco... Não, vamos caminhando, né? A gente não sabe se vai se salvar ou não, mas vamos caminhando, porque se a gente não se esforçar, a gente não consegue. Não, mas não depende do seu esforço.
Glória a É Deus. pela graça. Aí você tem que falar de novo. Não, é pela graça. É favor imerecido. É Deus que dá. Você caminha não para se salvar. Você caminha porque você é salvo. Você busca Deus não para se salvar. Você busca Deus porque você é um salvo. Você congrega não para se salvar. Mas você congrega porque Deus te salvou. Porque Jesus Cristo te salvou. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então o tempo inteiro a gente tem que estar falando das coisas básicas, das doutrinas básicas. Sabe, e o que o autor do livro de Hebreus está mostrando aqui é que nós nos convertemos e nos tornamos bebês. Sabe, esse amadurecimento cristão, sabe, é preciso que nós venhamos a nos esforçar para que ele possa acontecer. Glória a Deus. Sabe, irmão, não acontece sozinho. Glória a Deus, Senhor. Tem gente que pode estar com 30 anos dentro da igreja e é bebê ainda. Glória a Deus. Não cresce, está sempre lá no básico. Sabe, irmãos, isso acontece porque nós nos contentamos com o básico. Glória a Deus, Santo. Nós nos contentamos com pouco. Santo, Senhor. Sabe, irmãos, nós nos contentamos com apenas a lidar com os contratempos do nosso dia a dia, mas não nos contentamos em conhecer mais a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, não conhecer mais a Deus, não buscar a Deus profundamente, é um problema, irmãos. Santo, Senhor. É um problema, porque você já imaginou um crente que ama a Deus, mas não quer conhecê-lo profundamente? Santo, Senhor. Sabe, é a mesma coisa um marido dizer que ama a sua esposa, mas não conhece ela. Santo. O marido ama a sua esposa, mas o que a sua esposa gosta de comer? Eu não sei, nunca perguntei, não. Mas o que a sua esposa... O que a sua esposa gosta de fazer? Não sei, não perguntei, não. Não interessa, né? O importante é estar junto lá, casado. Santo. Sabe, mas esses são os crentes. Não, eu amo a Deus. Mas como é como é que é a vida? Não sei, irmão, não sei. O importante é estar na igreja, né? Ouvindo a palavra. Faz 30 anos que eu vou, não aprendo nada. Mas o importante é estar lá, ouvindo. Não, irmãos, tem que haver um crescimento espiritual. Glória a Deus, Senhor. Tem que haver um amadurecimento espiritual. Sabe, irmãos, e esse amadurecimento, sabe, irmãos, faz com que nós venhamos olhar cada dia mais e mais para Jesus Cristo, Glória a Deus. tendo Ele como o autor e o consumador da fé. E quando nós olhamos para Ele, nós temos a plena certeza da salvação. Glória a É Deus. isso que traz o amadurecimento. Sabe, mas é por isso que os cristãos, eles podiam morrer contentes. Por que eles podiam morrer contentes? Porque eles tinham certeza para onde ia ir. Glória a Deus. Eles estavam olhando para Jesus Cristo. Né, irmãos? Então, ele vai dizer aqui, ó. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós buscarmos a verdade de Deus, nós buscarmos a verdade da palavra de Deus, faz nós exercitarmos os nossos sentidos, Glória a faz Deus. nós discernirmos aquilo que é o bem, aquilo que é o mal, qual que é a vontade de Deus e qual que não é a vontade de Deus. Glória a Deus. E quando nós não exercitamos esses sentidos, sabe, nós somos como bebês, simplesmente como bebês. Por isso que ele vai dizer, ó, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Sabe, ó, ele vai dizer assim, ó, então, vamos deixar de lado os rudimentos cristãos. Vamos deixar de lado as coisas básicas. Sabe, não porque elas não são importantes, mas é porque vocês já deveriam saber de decor. Vocês já deveriam saber elas, vocês já deveriam ter fé nelas, vocês não deveriam estar mais questionando elas. A gente deveria estar tratando de coisas novas, a gente deveria estar aprendendo coisas novas. Então vamos deixar de lado os rudimentos básicos. Sabe, irmãos, e quais que são os rudimentos básicos que ele vai citar aqui, ó? Olha os rudimentos básicos que ele está falando, ó. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento,
de obras mortas e de fé em Deus, doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo. Olha só as doutrinas básicas que ele está falando: do arrependimento, do juízo eterno, né, da imposição de mãos. Sabe, essas doutrinas básicas aqui, que ele está chamando de básicas, sabe, a maioria dos crentes hoje não sabe. Santo Senhor. A maioria dos crentes não faz a menor ideia como que é a maioria dessas coisas aqui. E ele está dizendo, vamos deixar essas questões básicas, que vocês já deveriam saber de cor e salteado, e vamos buscar, sabe, vamos buscar conhecer mais a Deus profundamente. Aceitem isso por fé, parem de ficar questionando os fundamentos básicos, sabe, aceitem o fundamento básico por fé e vamos prosseguir, porque senão vocês não vão crescer espiritualmente. E ele vai dizer no versículo 3, e isso faremos se Deus o permitir. Glória a Deus. Sabe, ele vai dizer no versículo 3, não é que a gente não vai mais falar dessas coisas, não é que a gente não vai mais falar sobre arrependimento, não é que a gente não vai falar mais sobre o juízo eterno, não é que a gente não vai falar, a gente vai falar quando Deus permitir. Glória a Deus. Mas vamos deixar isso de lado para que a gente possa crescer espiritualmente. Glória a Deus. Né? Para que a gente possa deixar de ser bebê, que a gente possa amadurecer na vida cristã. Né? E ele vai dizer no versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Sabe, agora o autor do livro de Hebreus está citando um grupo de pessoas. Sabe, ele vai citar um grupo de pessoas lá na frente, que é o exemplo de pessoas salvas e como as pessoas salvas agem. Né, irmãos? Eles olham para Jesus, o autor e consumador da fé. Né? Eles obedecem. Agora o autor do livro de Hebreus vai dizer, vocês que querem continuar como bebês, vocês que não querem amadurecer espiritualmente na vida cristã, vocês que acham que pode continuar de jeito que são, toma cuidado, que agora eu vou mostrar para você o que aconteceu com esse grupo de pessoas aqui. Sabe, ele não está falando aqui sobre perca de salvação, sabe, porque se perdeu a salvação, não tem como alcançar mais. Né? Não está falando sobre perda de salvação, porque a salvação não se perde, a gente não conquista para poder perder. Ele está falando sobre pessoas que pareciam salvas, pessoas que pareciam eleitas, pessoas que pareciam que estavam dentro da igreja, pareciam convertidas, mas na verdade nunca foram crentes verdadeiros. Então ele vai citar esse grupo de pessoas e ele vai dizer, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Sabe como que eles foram iluminados? Né, irmãos? Qualquer pessoa que vem dentro da igreja e ouve a verdade da palavra de Deus, sabe, irmãos, e ele é exposto à verdade da palavra de Deus, ele foi iluminado por aquela palavra. A palavra mostrou a condição da vida dele. A palavra mostrou a condição que ele se encontra. Né, irmãos? E qual que é a condição que o perdido se encontra? Né, irmãos? Perdido. O ímpio se encontra perdido, se encontra condenado. Então a palavra ilumina ele, a palavra mostra a condição dele. Né, irmãos? Então é impossível para os que uma vez foram iluminados, eles foram iluminados e provaram o dom celestial. Né? Quando ele fala que provaram aqui o dom celestial, ele está se referindo a... Eles chegaram a entrar dentro da igreja. Sabe, eles provaram o dom celestial, eles chegaram até tomar ceia. Eles foram iluminados pela palavra de Deus. Eles provaram o dom celestial, tomaram ceia e se fizeram participantes do Espírito Santo. E quando ele fala participantes do Espírito Santo, ele está querendo dizer, eles se tornaram até participantes, sabe, do corpo da igreja. Né, irmãos? Eles se tornaram membros da igreja. Eles ouviram a verdade da palavra de Deus, foram iluminados por ela, eles tomaram a ceia, eles se tornaram membros da igreja, sabendo que nós temos a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é todas as pessoas que nós olhamos. A igreja invisível é a igreja de verdade, aquela que só Deus vê. Então muitas vezes a igreja está cheia, está lotada.
Mas na igreja visível, quando Deus olha, tem poucos. Glória a Né, irmãos? Então, eles estavam lá, se tornaram membros da igreja, estavam dentro da igreja, se tornaram participantes do Espírito Santo. E vai dizer no versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus. Né, irmãos? Eles não estavam lá ouvindo um evangelho falso. Eles não estavam ouvindo o evangelho corrompido. Eles não estavam ouvindo a boa palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. E quando ele diz assim, irmãos, e as virtudes do século futuro, quando ele diz a virtude do século futuro, ele está se referindo que essas pessoas aqui, elas foram iluminadas pela palavra de Deus, elas tomaram a ceia, elas se tornaram participantes do corpo de Cristo, elas provaram a boa palavra de Deus, sabe, e elas tiveram experiência, as virtudes do século futuro, sabe, irmãos, elas tiveram elas até foram usadas por Deus muitas vezes para realizar milagres, para expulsar demônios, mas muitas vezes trazer uma mensagem para alguém. Olha só, tiveram experiências profundas com Deus. Não está falando de pessoa que veio uma vez na igreja e foi embora, não. Não, veio na igreja, ouviu a palavra de Deus, foi iluminado pela palavra de Deus, tomou a ceia, se tornou participante da igreja, ouviu a boa palavra de Deus, teve experiência, expulsou demônio, muitas vezes pregou a palavra, muitas vezes evangelizou. Aí vai dizer no versículo 6, e recaíram, mas elas caíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim aí eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Sabe, como é que alguém pode curar uma pessoa? Como é que alguém pode expulsar um demônio? Como é que alguém pode ter experiências tão profundas e não ser um salvo? Santo Senhor. Sabe, Jesus Cristo já falou isso. Muitos chegarão naquele dia e vão dizer, mas eu não curei em teu nome? Mas eu não fiz milagre em teu nome? Mas eu não expulsei demônio? Sabe, eu não congreguei, eu não busquei a Deus? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é a mesma coisa que está sendo dito aqui. E Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus, Senhor. Não vos conheço. Sabe, irmãos, então ele está citando sobre um grupo de pessoas aqui que cometeu aquele pecado que Jesus Cristo falou, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né, irmãos, a rejeição contínua e deliberada da verdade de Deus. Glória a Deus. Sabe, eles ouviram a verdade, eles provaram a verdade, eles tiveram experiências com Deus, e num determinado momento, o que esse grupo de pessoas aqui fez? Chegou à conclusão que Jesus não era suficiente. Santo Senhor. Esse grupo de pessoas, depois de tudo isso, eles começaram a pensar assim, eu acho que nós fizemos um mau negócio. Jesus não está nos completando. Eu acho melhor a gente voltar para a lei. Eu acho melhor a gente tentar se salvar através do nosso esforço próprio. Santo Sabe, Senhor. esse negócio de fé, eu acho que Jesus não é tudo isso, não. Santo. Eu acho melhor a gente voltar para trás. Está se referindo sobre pessoas que tiveram tudo isso e voltaram para trás. Santo Senhor. Abandonaram a verdade da palavra de Deus. Né, irmãos? Abandonaram para nunca mais voltar. Glória a Deus. Né, irmãos? E o que isso mostra? Isso mostra, irmãos, que se tiver um perdido dentro da igreja, sabe, se tiver alguém que cometeu os piores pecados desse mundo dentro da igreja, sabe, irmãos, e há o desejo de buscar a Deus, há o desejo de caminhar com Deus, sabe, irmãos, é porque Deus resgatou, Glória a Deus, Senhor. é porque Deus chamou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a obra de Deus. Ninguém merece nada. Ninguém merece nada, mas Deus chama. Então está falando de um grupo de pessoas aqui, sabe, que parece que está enxertado na videira verdadeira, Jesus Cristo, mas na verdade não está. Parece que é um salvo, mas na verdade não é. Porque um salvo de verdade, ele pode até cair na lama, sabe, mas ele se levanta. Glória. Ele não vai ficar na lama. Glória. Sabe, irmãos, esse grupo de pessoas aqui são pessoas que todo mundo olha e todo mundo diz que é crente. Todo mundo diz que caminha com Deus. Todo mundo diz que busca Deus, mas de repente ele vira as costas e ele vai embora. Ele volta para o engano. Ele volta para a mentira. Sabe, irmãos, ele volta
ele vira as costas para Jesus Cristo e ele chega à conclusão que Jesus Cristo não é suficiente. Então o autor do livro de Hebreus está dizendo, toma cuidado, que esse grupo de pessoas aqui sirva de exemplo para vocês, que gostam de ficar aí como bebês espiritual. Toma cuidado. Vocês têm um exemplo dessas pessoas aqui, que caíram, toma cuidado. E vocês devem olhar, vocês devem ter um amadurecimento cristão. E ele vai dizer, 7, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos, abrolhos, é reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Sabe, ele vai dizer, qual que é a diferença desses aqui para um verdadeiro salvo? Sabe, o verdadeiro salvo, sabe, é como a terra quando ela recebe a chuva. Um salvo, quando a chuva cai sobre a terra, ele produz erva verde. Né, irmãos? Ele produz alguma coisa. Agora o perdido, a chuva cai, sabe, ele não produz nada, ele só produz aquilo que não presta. Sabe, irmãos, assim é a diferença entre o salvo e o perdido. Sabe, o salvo, ele vai produzir frutos de arrependimento. É por isso que João Batista vai dizer, produzir, não fiquem aí dizendo que vocês têm por pai Abraão. Produzam frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Por quê? Porque um salvo vai produzir frutos de salvação. Glória a Deus, Senhor. Sabe, um salvo não tem como produzir fruto de perdição. É só o perdido que produz fruto de perdido. Sabe, então, ele vai dizer no versículo 9, mas de vós, ele vai dizer, mas de vocês, eu citei esse grupo aqui, mas de vocês, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então o autor do livro de Hebreus vai dizer, mas de vocês, eu citei esse grupo aqui, que virou as costas para Jesus Cristo, que falou que Jesus Cristo não era suficiente. Eles ouviram a palavra de Deus, eles tomaram a Santa Ceia, sabe, eles tiveram até experiência com Deus, eles se tornaram participantes da igreja e eles voltaram as costas para Jesus Cristo e falou que Jesus Cristo não é suficiente não, e foram embora. Mas de vocês eu espero coisas melhores. Glória a Deus. De vocês eu espero coisas melhores que acompanham a salvação. O que ele está querendo dizer? Porque vocês são salvos. E eu sei que vocês são salvos. E é justamente porque vocês são salvos que de vocês eu espero coisas melhores. Glória a Deus. Sabe, vocês não podem se parecer com esse grupo aqui. Vocês não podem se parecer com esse grupo aqui. Sabe, irmãos, então, o que nós deveríamos falar para um perdido, que muitas vezes acha que perdeu a salvação, é, se Deus te salvou, sabe, a gente espera coisas diferentes do que esse grupo perdido aqui. Sabe, irmãos, esperamos que essa pessoa volte para Cristo e diga, não, Cristo é suficiente. Ele é o meu Salvador. Né, irmãos, o problema muitas vezes não é quando a pessoa reconhece o seu pecado. O problema é quando a pessoa acha que não precisa reconhecer o pecado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, o problema é quando você vai fazer uma visita para alguém e essa pessoa fala, eu sou um perdido, eu preciso congregar e eu pequei. Isso não é o problema. O problema é quando a pessoa não congrega, não busca Deus e acha que está bem. Glória a Deus. E acha que está certo. E acha, eu não vou muito na igreja não. Mas eu creio em Jesus, eu acredito, eu tenho fé. Esse que é o problema. Glória a Deus. Sabe, ele não obedece, mas ele acha que é salvo. Porque por perdido você fala, não, mas você precisa glorificar a Deus, vá glorificar a Deus. Mas e para aquele que acha que está glorificando a Deus sem obedecer? Né, irmãos? Então o autor do livro de Hebreus vai dizer, de vocês eu espero coisas melhores, eu espero coisas que acompanham a salvação, porque vocês são salvos. Então eu espero coisas melhores de vocês. Vocês não podem se parecer como esse grupo perdido aqui. Não podem parecer como esse grupo perdido aqui. E no versículo 10 vai dizer, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis.
Sabe o que o autor do livro de Hebreus está dizendo? Tudo aquilo que a gente faz para Deus, sabe, não é perdido. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a gente não precisa economizar para Deus. Deus está vendo o que a gente faz. Glória a Deus. Deus está vendo o nosso esforço. Muitas vezes as pessoas acham que vai fazer alguma coisa para Deus, acham que está perdendo. Glória a Deus. Acha que para honrar Deus, para honrar Deus, tem que louvar, tem que gastar gasolina para ir na igreja. Não dá, eu vou economizar. Sabe, as pessoas acham que perde quando faz alguma coisa. Sabe, a gente quando faz as coisas para Deus, a gente não perde. E é o que ele está dizendo aqui, sabe? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos que ainda servis. Mas no versículo 11 ele vai dizer, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Glória a Deus. Sabe, olha só o que ele vai dizer aqui, mas eu espero que vocês mostrem o mesmo cuidado, o mesmo zelo, a mesma dedicação até o fim. Glória a Deus, Senhor. Qual que é o problema dos crentes hoje? Glória a O Deus. problema dos crentes hoje é que muitas vezes eles estão todos animados. Não, vamos congregar, irmão, vamos buscar Deus e vamos servir, vamos. Aí passam uns dias, quero mais, cansado. Glória a Deus. Não, mostre o mesmo cuidado, mostre o mesmo zelo até o fim. Glória a Deus, Senhor. Até o fim, ele vai dizer, para a completa certeza da esperança. Sabe, irmão, certeza da esperança. Ele está falando aqui sobre a certeza da salvação. Há a mesma alegria em nós quando nós ouvimos o Evangelho hoje, de que quando nós ouvimos pela primeira vez? Glória a Deus. Há a mesma alegria? Senhor, Há o mesmo contentamento? glória a Deus, Senhor. Sabe, porque muitas vezes as pessoas vão dizer, nossa, mas que interessante, mas eu nunca ouvi assim, puxa, olha que novidade. Aí de repente, depois de um ano, já não quer ouvir mais nada. Glória Mas de novo? Mas Jesus de novo, irmão, de novo. Mas de novo, irmão, é só Jesus aqui, irmão, só Jesus aqui, de novo. Já não satisfaz mais. Santo Senhor. Já não, sabe, irmão, será que é a mesma alegria em nós? Quando nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez e cada dia que a gente vai, porque é claro que chega uma hora que a gente já conhece as passagens, a gente já conhece, sabe, mas a gente se alegra em estar ouvindo a verdade, mesmo que nós já conhecemos a verdade. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, quando nós estamos conversando de alguém com Jesus Cristo, muitas vezes aquela pessoa está falando alguma coisa que a gente já sabe, mas a gente se alegra por ver ele partilhar da fé que é igual a nossa. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Agora, quando alguém está partilhando da fé, que a gente já conhece, a gente não tem alegria de ouvir, porque a gente já sabe, irmãos, tem alguma coisa muito errada. Glória a Deus. Tem alguma coisa muito errada. Porque quando as pessoas estão falando lá do Corinthians lá, sabe, um é corintiano, o outro também é corintiano, eles estão os dois estão falando o que os dois já sabem, mas os dois estão se alegrando, falando sobre o Corinthians, que aquilo é o que está dentro do coração dele. Sabe, irmãos, e nós temos a nossa alegria em quê? Em Deus. Glória a Deus. Então nós nos alegramos em partilhar das coisas de Deus. Santo Senhor. Então ele está dizendo, de vocês, eu espero que vocês permaneçam firmes até o fim, mostrem o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, sabe, a certeza da salvação. Sabe, irmãos, é quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos arrependemos, sabe, quando nós deixamos de nos parecer com esse grupo perdido aqui, sabe, irmãos, e começamos a olhar o exemplo daquele grupo lá de Hebreus 12, Glória a Deus. sabe, que olharam para Jesus Cristo, não olharam para si mesmo, não olharam para a sua capacidade, não olharam para o seu merecimento, sabe, irmãos, e eles amadureceram a tal ponto que eles podiam viver nessa terra tranquilo. Glória a Deus. Tranquilo, meu, sem ausência de dúvida. Glória a Deus. Não é tranquilo de que tinha os problemas resolvidos, sabe, irmãos, é tranquilo sem ausência de dúvida, sabendo que estavam salvos, sabendo que se morresse hoje, para onde que eles iriam. Glória a Deus. E essa deve ser a nossa vida cristã, sabe? Então ele está citando esse grupo aqui, depois ele vai falar do outro grupo lá, ele vai dizer, mas de vocês, sabe? Que quando nós ouvimos só exemplos bons, nós nunca imaginamos o quão ruim as coisas podem ser. Glória a Deus. E aqui ele está falando, toma cuidado se você está se vangloriando de estar dentro de uma igreja.
Glória a Porque Deus. essas pessoas aqui, ó, elas até fizeram um milagre, provaram experiências profundas de Deus e se perderam. Glória a Deus, Senhor. Sabe, toma cuidado se você está se vangloriando de ser participante na igreja, de estar tomando a ceia, toma cuidado, porque esse grupo aqui, ó, estava na igreja. Santo. Esse grupo aqui congregava, esse grupo aqui todo mundo olhava e todo mundo dizia, isso aí é um caro servo de Deus, é um caro servo de Deus. Mas de repente, virou as costas e foi embora. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e muitas vezes não precisa a gente virar as costas e ir embora. Muitas vezes, se o pregador da igreja morre e levanta um outro pregador e começa a pregar um monte de heresia, tudo errado, fora da Bíblia, né, irmãos, é como se nós tivéssemos virado as costas para Deus e tivéssemos ido embora. Glória a Deus, Senhor. Porque ninguém questiona, Glória a Deus. ninguém fala nada. Sabe, irmãos, todo mundo aceita. Sabe, e por isso que nós devemos nos voltar para a palavra de Deus e dizer, não, eu preciso produzir coisa melhor. Glória a Deus. Preciso produzir coisa melhor, eu preciso buscar coisas melhores, eu preciso amadurecer, e está tudo errado isso aí, o pregador morreu lá, e meu Deus do céu, agora levantaram um aí que, né, irmãos, temos que tomar cuidado. Muitas vezes nós podemos virar as costas para Deus estando dentro da igreja. Glória a Deus. Sabe, quando nós nos calamos diante da mentira, Glória a Deus. quando nós nos calamos diante do engano. E os verdadeiros crentes são aqueles que levantam a sua voz. Né, irmãos, que confrontam. Hoje em dia, se você for confrontar o pregador, ele vai dizer, fique em paz, irmão, você não tem espiritualidade para entender, fique em paz. Santo Senhor. Né, irmão? A culpa não é do pregador, a culpa é de você que não teve condições de entender. Santo Senhor. Sabe, irmãos, mas isso não pode nos calar. Glória a Deus. Muitas vezes estamos muito preocupados com o nosso cargo, estamos muito preocupados com o nosso ministério, estamos muito preocupados com a nossa capacidade, quando a gente deveria se preocupar com Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Qual que é a maior evidência de um perdido? O perdido, ele vira para as pessoas e fala assim, até onde eu posso ir sem perder minha salvação? O que eu posso fazer para não perder minha salvação? Se eu ficar naquela igreja lá que está pregando tudo errado, Está quase tudo errado. 70% você acha que eu vou perder a salvação? E se eu fizer aquilo lá, você acha que eu vou perder a salvação? Tá bom. O salvo, ele pensa, o que agrada a Deus? Glória a Deus. Esse é o salvo. O salvo é até onde eu posso ir para não perder. Esse é o perdido. Até onde eu posso ir para não perder a salvação? O salvo, ele sempre vai dizer, sabe, o que agrada a Deus? O que será que Deus espera de mim? Sabe, como eu posso honrar a Deus melhor? Sabe, olha, aconteceu essa circunstância aqui, lá na igreja lá, e qual será que a atitude que Deus espera que eu tome diante disso? Glória a Deus, Senhor. Tá, irmãos, temos que nos preocupar com aquilo que Deus acha, Glória com a aquilo Deus. que Deus pensa, com aquilo que Deus quer. Né, irmãos, nós nos preocupamos muito com o que os outros acham, com o que os outros pensam. E quando a gente se preocupa com os outros, a gente joga a verdade da palavra de Deus fora. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas daqueles que são crentes, o autor do livro de Hebreus vai dizer, daqueles que são crentes, sabe, eu espero coisas melhores. Glória a Deus. Sabe, eu espero frutos dignos de salvação. Santo. Sabe, daquele que teve a causa da sua salvação, Jesus Cristo. Glória a Deus. Se verdadeiramente Jesus Cristo morreu por nós vamos produzir essa dedicação firme e fiel até o fim. Glória Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecendo a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.